Vamos orar, agradecer ao Senhor. Estamos aqui juntos. Obrigado, Pai, pela Tua graça, pelo Teu cuidado. Obrigado, Senhor, pela vida, pela saúde. Obrigado, Senhor, por tantas coisas. E te louvamos nessa manhã pela Tua presença nesse lugar. E te suplicamos, Senhor, nos dirige, nos encaminhe, para que a nossa jornada nessa trilha seja contigo bastante segura. Nos dá discernimento, entendimento, sabedoria, lucidez, nos ajuda. É no nome de Jesus que te agradecemos. Amém e amém. Bom, irmãos e irmãs, essa é a tarefa que a gente tem hoje, certo? Então, nós vamos tentar encontrar os problemas que eu citei, as maneiras de apacentamento e a ação do Espírito Santo. Então eu vou começar por um bom problema, que é esse que a gente acabou de abrir. Nós abrimos em Atos no capítulo 2, e aí no verso 41, quem achou? Quantas pessoas se agregaram naquele momento ali, àquela comunidade, naquele dia? Só 3.000. Agora pare para pensar comigo. Essa comunidade antes tinha mais ou menos quantas pessoas? Você vai encontrar essa resposta no capítulo 1 de Atos. Capítulo 1, verso 15. Atos 1, 15. Cerca de 120 pessoas, após a ascensão de Jesus, estavam já se reunindo era o grupo de discípulos que remanesceu, 120. Então veja, você tinha um grupo com Jesus, que era, segundo os evangelhos, você tinha lá os 12, você tinha muitas mulheres que não eram contadas, você tinha em determinado momento aquela comissão dos 70, que iam de 2 em 2, lembra? Você tinha, apesar dos 12, um núcleo mais duro, vamos dizer assim. Por exemplo, lá na transfiguração, quem estava lá? Quem lembra? Pedro, Tiago e João. Então, convencionou-se entender que esse grupo, esse Pedro, Tiago e João, era, vamos dizer assim, o núcleo duro, o mais próximo. Você tinha os 12. Aí você tinha um grupo maior, as mulheres. Você tinha um grupo de 70. Você tinha a multidão. Aí, inclusive, Jesus, em determinado momento, por exemplo, naquela parábola que fala do semeador saiu a semear, né? Naquele trecho, Jesus, ele explica a parábola para eles, porque eles perguntaram. E aí ele diz, olha, para os outros, a gente fala por parábolas, para vocês a gente explica. Então, entende-se que havia um grupo bem pequeno, havia um grupo de apóstolos, chamados apóstolos, havia um grupo, as mulheres, os 70, a multidão. Quem remanesce após todo aquele evento da crucificação? Ao que a gente pode entender, remanesce esse grupo de Atos 1, 15. Certo? Quantas pessoas? 120. E são essas pessoas que lá em Atos 2, quando fala, estavam todos reunidos no mesmo lugar, Atos 2, 1, certo? Todos reunidos no mesmo lugar. Esse todos, provavelmente, se refere àquela assembleia de 120 pessoas de Atos 1, 15. Até aqui está tudo bem?
Então veja, nós temos até então um grupo que se reúne num lugar, porque olha, Atos 1,15, imagino que esse pessoal se reunia num lugar que coubesse 120 pessoas. Devia ser um lugar razoavelmente grande. Se elas todas estavam sentadas ao chão, em pé, não sabemos. Aqui, por exemplo, na nave da igreja, com essa configuração de bancos, eu não sei se a gente consegue sentar 120 pessoas. As arquitetas de plantão aí nos ajudem. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, vezes 4, 32. Não, aqui não cabe 120 pessoas sentadas. Aqui não. Ou então nos laterais, talvez apertadinho, né? Mas não pode ser gente do mesmo tamanho, senão não vai. Então era um lugar que tinha que ser razoavelmente grande, mas o texto diz que eles se reuniam lá. E eles continuavam orando. Beleza. Aí vem Atos 2, 41. Naquele dia se agregam 3.000. Agora eu preciso que você pare para pensar comigo. Quem eram esses 3.000? Veja, se no começo de Atos a gente tem a ideia de que provavelmente muitos peregrinos, muita gente que fazia peregrinação a Jerusalém numa festa judaica muito conhecida, a festa do Pentecostes. Veja Atos 2, abre aí a sua Bíblia, Atos 2, verso 6. Atos 2, 6 ao 11. Leia você aí. Conta aí se tem mais ou menos de 10, eu vou chamar línguas, tá? Mas eu poderia dizer etnias. São mais ou menos de 10. Mais de 10. Então, gente, perceba comigo aqui, e eu preciso que você tente imaginar, que é doido, né? Mas tenta imaginar isso. Vamos tentar fazer uma transposição que não é muito ortodoxa, mas vamos imaginar assim. Estamos todos somos católicos apostólicos romanos. Aqui teve gente que veio da Igreja Católica, né? Estamos na Basílica Nacional de Aparecida, aquela coisa toda. Tá? Mesmo você que não foi a Aparecida um dia, eu recomendo, nem que seja por um exercício antropológico. Estamos lá, aquela multidão, aquela coisa toda. Eu recomendo porque, gente, é uma repinha, vem com nós, aquela coisa toda, gente orando, rezando, gente, isso dá uma... Só quem está sente. Não sei se você pode me entender. Imaginemos que estejam todos lá. E aí, de repente, começa um monte de gente a falar língua estranha que eu não entendo. Mas um cara que veio da Alemanha, um cara que veio da França, um espanhol, ou um outro camarada que veio, sei lá, da Inglaterra, possa entender. Eu não entendo, mas eles entendem. Eles vão entender essas pessoas falando na língua deles. Essas pessoas estão em peregrinação, em romaria. Elas provavelmente não vão morar aqui. Elas vão voltar. E elas vão voltar com essa memória. Olha, nós ouvimos lá, naquele lugar, gente da terra falando. Se eles falavam a minha língua, ou se eles falavam a língua e eu entendia a língua deles e eu entendia na minha, eu não sei. Mas eu sei que eu entendi o que eles estavam dizendo. Algo muito parecido deve ter acontecido naquele dia. E aí, essas 3.000 pessoas, pode ser, porque aqui o texto não fala 3.000, veja aí na sua Bíblia,
ela não fala de homens ou mulheres. A minha tradução fala almas. A sua fala como? Como é que está na sua, gente? Eu estou em Atos 2:41. Pessoas, almas. É verdade, Léa. Primeiro registro da tradução simultânea, é verdade. Pessoas, almas. Não é, porque, entenda, por baixo do texto, se fosse homem, é aner, se fosse mulher, guiné. Aqui não está nem aner nem guiné. Tem pessoas, seriam gente, independente do seu, se é homem ou mulher. Aqui eu já entendo que há uma quebra de paradigma. Eles não acolhem somente os homens, mas as mulheres, as crianças, os velhos. A palavra que ele está falando, Pode falar. Pessush. Aí eu não tenho, tem que ver por baixo, mas eu sei que não é nenhuma nem outra. Nem Guiné, nem Ané. Aí, a questão, gente, essa é a questão. Está falando que é ser vivo e alma vivente. Isso, alma vivente. Essa é a ideia. Eu não lembro da palavra. Essa palavra é Pessush. Aquelas pessoas, provavelmente podem não ter ficado com a comunidade, mas em algum momento, durante algum tempo, elas ficaram na cidade. E a primeira questão é, como você apacenta essas pessoas? Porque elas receberam uma nova revelação, vivenciaram algo absurdamente novo, e elas precisam entender isso. Como fazer isso? Essa é uma pergunta. Então a gente tem começa com um bom problema de apacentamento. Como você vai ensinar isso? Aqui, gente, fazendo já um primeiro ponto, uma primeira vinculação com a nossa igreja. Eu digo que a nossa igreja é a igreja hoje, é o cristianismo hoje. Nós temos várias maneiras de fazer apacentamento. E uma primeira coisa que a gente precisa pensar quando faz apacentamento é o que ensinar. Isso era algo, inclusive, que foi uma das perguntas fundantes do movimento wesleyano. Lá em Wesley, 1700 bolinha, ele perguntava o que ensinar. Porque aquelas pessoas que estavam naquele movimento, impactadas pelo Espírito Santo, elas precisavam viver algo novo, que precisavam ser ensinadas de uma outra maneira. Ou seja, uma nova revelação, um novo ensino, nem que seja o velho ensino com roupa nova. Não é à toa que Jesus, em determinado momento, ele diz sobre uma nova revelação: vinho novo se põe em odre novo, né? Que você sabe, o vinho ou o suco da uva, ele era colocado dentro de uma garrafa, que não era garrafa, era um couro de animal, que era fechado. Aquilo fermentava e tinha que ser novo para poder aguentar a fermentação. Depois de bastante curtida, que o bichinho tomava aquele negócio lá, que era alcoólico. Fermentou, tem álcool. O que Jesus diz? Vinho novo tem que ser posto em odre novo. Ou seja, coisa nova tem que ser colocada. O processo é o mesmo. Você vai colocar dentro do odre, mas o odre tem que ser novo. Ou seja, revelação nova, num formato novo, mas são coisas antigas. Qual foi a solução que eles encontraram? Ainda em Atos, eu preciso que você abra comigo, Atos 2. E aqui a gente começa as pistas sobre maneiras de apacentar. Atos 2:42. Eles perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão, nas orações. Eu vou usar o versículo 43 daqui a pouquinho, quando for falar do Espírito Santo. No versículo 44 fala sobre a questão dos bens, das propriedades. E no 46 ele fala sobre, novamente, a questão de perseverar no templo
casa em casa e a partilha das refeições. Certo? Qual foi a estratégia que eles começaram? E aqui é interessante, qual foi a estratégia que usada, e o versículo 42 ele elenca isso. Veja, a gente não poderia dizer, vamos gradar, não. Mas eu não acredito em acaso aqui no texto. Eu acredito que bem provavelmente o nosso autor, ele fez questão de dizer em importância o que vinha primeiro. E lá nesse versículo 42, diz que eles perseveravam no quê? Na doutrina. Por baixo do texto, alguém tem outra palavra para doutrina? Além de doutrina, ensino? Como é que está na sua Bíblia? Doutrina. Algumas Bíblias está ensino. Deixa eu ver aqui como é que está na nova tradução da linguagem de hoje. Eu acho que deve estar ensino. Atos 2. Por que eu faço questão de trazer à luz essa palavra? Porque se aqui, na nova tradução da linguagem de hoje, continuavam firmes, seguindo os ensinamentos dos apóstolos. A palavra de daqui, né? Isso, é isso que eu quero trazer aqui à luz. A palavra por baixo ali, de doutrina ou de ensino, é uma palavrinha que no grego koiné é didaké. A didaké, ela depois, até a final da patrística, ela foi usada para ensinar os novos convertidos. Seria mais ou menos um manual para o novo convertido. O que é que você tem que saber de base, E depois, tempos depois, a igreja cristã formulou o que era mais básico, que todo cristã precisava saber e que o diferenciava vamos dizer assim, da fé judaica. O que é? No caso do judeu, o judeu ele tem quase que como uma confissão de fé, uma profissão de fé, ou o que a gente chama de Shema. São aqueles trechos que estão lá em Deuteronômio, um trechinho de Números, que tem lá, Deuteronômio 6, verso 4, ouve Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor, amarás, pois, ao Senhor teu Deus, de todo o teu coração, de todo o teu entendimento. E não é nesse texto que está, e amarás ao próximo como a ti mesmo, tá? Isso aí foi é o resumo que depois Jesus disse. E o texto continua. Para os cristãos foi diferente. Os cristãos, eles absorveram uma coisa que talvez não nesse tempo, mas depois, que era a formulação do credo. Lembram? Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, e em Jesus Cristo, seu unigênito Filho. Vocês lembram disso? Essa formulação é o que de básico, toda igreja cristã ou o cristianismo tem que ensinar a todo aquele que é convertido a Jesus. É o básico. Então, eles aqui dizem, eles insistiam, perseveravam no ensino. Ensino qual? A Shema? Não. O ensino dos apóstolos. Porque eles já começavam a interpretar o Antigo Testamento a partir dos óculos de Jesus. Ou seja, tudo que está na primeira aliança, lá no Primeiro Testamento, tem que ser interpretado com o olhar de Cristo como Messias, que foi preso, torturado, julgado, condenado, crucificado, torturado, crucificado, sepultado, ao terceiro dia ressurge e durante algum tempo ainda convive com um povo que foi testemunha ocular da sua ressurreição.
Aí, gente, começam os problemas. Como é que se diz para um judeu que você só aceita Jesus e não tem mais que cumprir a lei? Olha o problema. Isso é um problema. Abre comigo em Atos, no capítulo 15. Verso 1. Atos 15, 1. Olha o problema. Se vós não vos circuncidardes conforme o uso de Moisés, não podeis salvar-vos. Ou seja, a salvação está vinculada à lei, à circuncisão. Olha o problema. E agora, José? O que você faz? A fé é milenar. O pessoal está seguindo a lei de Moisés há pelo menos uns 2000 anos. Aí vem a figura de Jesus. Uns acreditam que ele é o Messias, outros acreditam que não. Quem acredita que ele é o Messias, acolhe a interpretação dele e dos apóstolos e segue numa reinterpretação da lei, dos profetas e tudo mais, a partir dos óculos de Jesus. E a Né está falando aqui ainda, se não passar nas águas, se não guardar o sábado, isso é complicado, bem complicado. Quem criou essa briga foi o pessoal da linha dos fariseus, né? Sim, verdade. Tinham se convertido, né? Sim, muitos Mas ainda deles. estavam muito presos à lei, né? Você imagina, Regiane, se fosse com a gente aqui, nós somos metodistas, e a gente sabe que a gente é muito arraigado às nossas tradições. Muitas vezes nós temos muita dificuldade de repente, com algumas novidades. Talvez eles tivessem a mesma dificuldade, embora fossem, assim como nós, crentes, acreditamos no Senhor, cremos que Ele é possível, Ele é capaz. É uma coisa muito recente, né, Marco? Gente, tinha acontecido há pouco tempo. É muito louco. E aí, veja, no capítulo 15, verso 1, nós estamos vendo um problema que foi ou tentaram resolver a partir do apacentamento. O apacentamento que trazia como primeiro ponto, olha, tem que ter ensino. Então, uma chave de leitura para apacentamento, discipulado, ou seja lá como a gente fala, é ensino. Hoje, por exemplo, eu vou usar esse exemplo aqui não para escândalo, mas apenas para a gente entender. Nós aqui hoje estamos numa escola dominical. A escola dominical, ela é chamada dominical porque precisava ser no domingo? Não. Historicamente, a escola dominical, ela surgiu, acreditem, por uma outra demanda, que era de ensino, de alfabetização. Acreditem. E aí eles, como não havia tempo durante a semana, porque estava todo mundo envolvido com o trabalho, usavam o domingo para isso. E também usavam para ensino da palavra. E isso se arraigou na nossa tradição metodista. Saiu da Inglaterra assim, foi para os Estados Unidos assim, foi para o sul dos Estados Unidos assim, veio para o Brasil assim, e assim nós estamos. Então, se você disser, não teremos escola dominical, é um escândalo, mas teremos ensino em outra... Gente, isso para nós ia ser... Entende? É uma loucura. Outras denominações usam o modelo, esse modelo de não ter no domingo, mas fazem isso com outras ferramentas durante a semana. Isso, gente, eu estou dando um exemplo porque o ensino, independente do formato, da maneira, mas ele tem que existir. Então, quando a gente fala de apacentamento, ele tem que ter ensino. Bom, eu falei de um problema, volte lá a Atos no capítulo 2 e você vai ver
uma outra coisa que eles tinham. Versículo 42. Eu vou trazer as duas juntas, tá? Comunhão e partir do pão. Fala. Deixa eu te perguntar, como tinha 3.000 pessoas juntos reunidas, como resolveu a questão do ensino? Eles tinham culto assim, normal? Por exemplo, uma pessoa falando, ou era tipo grupos que eles ensinavam? Como que funcionava isso? Vamos lá, vou aproveitar isso e já vou responder já. Vai no versículo 46, verso 46 aí do texto, desse mesmo Atos 2, verso 46. E aí, eu chamo a tua atenção para duas coisas, gente. A palavra perseverar na minha Bíblia aparece no verso 42 e aparece de novo no verso 46. É isso mesmo? Está igual aí na sua? Verso 42, e perseveravam, verso 46, e perseveravam, ou e perseverando. O meu não está perseverando. Como é que está a sua? Está dedicado. Dedicaram. E depois continuaram. Continuaram. Beleza, é essa a ideia. No 46 fala que eles estavam no templo, e aí no caso aqui é templo de Jerusalém mesmo. E também em casa, nas casas, certo? Então a ideia é de que esse povo, ele se reunia num lugar que em Atos, em vários momentos, a expressão é no pórtico de Salomão. Em vários lugares você encontra isso. Esse povo se reunia ali. Se para orar, se para cantar, se para explanar, não sabemos ao certo, mas provavelmente. E também de casa em casa. Coisa essa que abre comigo, por favor, Atos capítulo 20. Atos capítulo 20, verso 20. Atos 20, 20. Veja, Atos capítulo 20, verso 20. Aqui é um discurso de Paulo, ele está se despedindo dos presbíteros, ele estava em Mileto, e ele diz em Atos 20, 20, eu não deixei de ensinar nada de útil que fosse, e nunca deixei de vos anunciar. De que maneira? Veja no texto, de duas maneiras: publicamente e de casa em casa. Ou seja, casa aqui era o lugar por excelência para você receber a instrução e ensino. Então, uma das soluções que eles encontraram para o ensino, para apacentamento, foi estar nas casas. Aqui eu chamo a tua atenção para uma coisa. A palavra casa, não sei se você já ouviu isso, mas é uma palavrinha que por baixo do texto está oikos. E esse oikos, ele trabalha tem praticamente a mesma raiz de duas coisas muito interessantes. A primeira é oikúmene, que seria economia. E a outra é o koinonia, que seria comunhão. Eu chamo a tua atenção porque é o seguinte: há alguns escritores que dizem que oikos, ou a casa, na Palestina no primeiro século, era um lugar autônomo de produção e consumo. Era onde as pessoas juntas faziam o seu pão, cozinhavam, lavavam, arrumavam e tinham as coisas em comum. Então era como se fosse uma casa com um monte de gente junto, e você tinha que apacentar os seus animais, aí você levava, enfim, era tudo muito gregário, né? Então, quando fala de casa, não está falando somente da construção. Não necessariamente uma família. Né? Não necessariamente uma família, mas todos aqueles que estavam agregados naquele lugar. Poderia ser gente da família e gente não da família. Podia ser empregado, podia ser um parceiro, um meeiro, podia ser, de repente, até um vizinho. Então, todo mundo da casa... Por exemplo, quando você vai lá naquele trecho onde Pedro é chamado para falar
fora já de Jerusalém, a um oficial romano, lá naquele trecho onde ele estava no telhado, esperando o almoço, ora, ao meio-dia, tem uma visão. É interessante, aqui deixa eu só fazer um parênteses. Pedro cumprindo um ritual, um rito judeu, que é orar a hora terceira, 9 horas da manhã, a hora sexta, meio-dia, e a hora nona, 3 horas da tarde. Por exemplo, lá em Pentecostes, em Atos 2, o texto diz que eles estavam, Pedro fala, olha, eles não estão embriagados, sendo esta a terceira hora do dia. Terceira hora do dia, 9 horas da manhã. Tipo, 9 horas da manhã o cara está escovando o dente com vinho. Os caras deviam ser muito bons, né? Mas não era isso. Porque eles estavam cumprindo uma prática costumeira judaica. Eles estavam orando. Pedro, ao meio-dia, estava orando. Pois bem, naquela casa onde Pedro fala, todos se reúnem ali, gente, o oficial romano mandou trazer todo mundo para ouvir, enfim. É o oikos, é a ideia do oikos, todo mundo junto. Por isso que quando você pergunta, como é que eles fazem 3.000? Não faz. Se você não tem uma reunião, vamos dizer assim, privada, pequena, para ensino, você não vai ensinar. E se você não tem uma reunião pública maior, e de repente você fale mais, mas não com tantos detalhes, você também não vai ensinar. Então foi a solução que eles encontraram. Publicamente, no Pórtico de Salomão, em áreas mais abertas, ou de casa em casa, porque não tinha muito jeito. Essa foi a ideia. Por isso que o Evangelho nas casas... Você ia perguntar, Marco, o público não era no templo, né? O público não. No templo, o templo não no era... No templo não, na parte de fora do templo não era. O Pórtico de Salomão, porque tinha vários lugares. Você fala que eles se reuniam no templo. O templo aqui era o Pórtico de Salomão. Deixa eu pegar É do lado de fora, né? Do lado de fora. Pô, Regiane, deixa eu falar isso. Então, de repente, vocês não pensaram sobre isso também. No templo de Jerusalém, não havia, como aqui, ó, todo mundo entra, tá todo mundo junto. Esquece. Tinha separações, né? Tinha separação. O pátio das mulheres, o pátio dos homens. Tinha os lugares onde, por exemplo, o judeu já purificado podia entrar. E tinha um lugar que era o Santíssimo, um lugar que lá só o sacerdote poderia entrar. Então, não era... Quando a Regiane fala no Pórtico de Salomão ou numa área externa ao templo, muito provavelmente era uma área onde todos que não fossem, inclusive não fossem judeus, poderiam estar. Quer ver um outro exemplo? Quando Jesus, ele eu vou colocar entre aspas, esquecido pela família, e aí eles voltam a Jerusalém para encontrá-lo, e o encontram, o texto fala que ele foi encontrado onde? Vocês lembram? No meio dos... Vamos abrir o texto? Nossa, isso aqui tá... Oi, pode falar, gente. O que pregava o pessoal? Alguns leigos, todos leigos. Mas como era um relacionamento assim, isso que é difícil de entender. A pessoa lia a palavra e chegava e falava com as pessoas. Então vamos lá. Aquilo que ela entendeu. Segura que a gente já fala. Gostei da pergunta, cara, muito legal. Muito boa mesmo. Então, existia que ter uma fonte, entendeu? Era o discípulo que falava com as pessoas. Sim. Vamos lá. Deixa eu só responder aqui a essa coisa do... Lucas, abre comigo Lucas, Evangelho segundo Lucas no capítulo 2. Evangelho segundo Lucas no capítulo 2. Capítulo 2 de Lucas, a partir do verso 41, verso 46. Imagina você com seu filho e você perder esse menino durante 3 dias. Para pensar nisso. Ia ser meio tormentoso, não?
Foi isso que aconteceu. E aí, quando encontraram ele, onde ele estava? Verso 46. No meio dos doutores. Gente, isso aqui dá uma pregação. Dá uma pregação. Jesus era considerado leigo. Sim. Sim. Era uma informação. Mas ele era. Mas chamavam ele de rabino. Depois. Vamos lá. Segura aí. Rabi, né? Rabi é Rabi, rabino. Né? Rabi é rabino, mestre. Quando a pessoa vinha a peregrinação, porque veja, a pessoa ia a Jerusalém para fazer, a rigor, para fazer uma coisa, que era adorar. Mas ela, para adorar, tinha um pré-requisito. Qual era? Você, para adorar, a gente aqui, culto protestante, para adorar, levantar a mão, você precisa do que primeiro? Confessar pecados. Eu não posso me aproximar do Senhor sem me arrepender. E naquele tempo, para que você expressasse o seu arrependimento, o que é que você fazia? Você tinha que fazer o sacrifício. Aí você vinha, como você vinha peregrinando de muito longe, você não ia vir com o seu gado, com a sua pombinha, sua rolinha, não. Você ia trazer o seu dinheiro. Em algum lugar, ali nas imediações do templo, ou na parte externa do templo, haviam os cambistas que faziam o câmbio do dinheiro, para que você trocasse o seu dinheiro e com esse dinheiro cambiado no templo, que é dinheiro santo, comprasse a oferta santa para o sacrifício pela remissão do seu pecado. Depois que você confessa o pecado, adora, você podia fazer o que depois? Dar o seu dízimo ou a sua oferta. Então só que muitos desses não tinham entendimento do que de fato era o judaísmo, né? Não tinha ensino, não tinha levita na sua cidade. Aí, o que fazia? Antes de confessar o pecado, havia uma espécie de escadaria, uma grande escadaria, numa das entradas, num dos portões do templo, onde a pessoa sentava ali para receber a instrução. Então vinha gente de longe, sentava ali para receber a instrução, você vai fazer isso, depois você vai fazer isso, depois você vai fazer isso, depois você vai fazer isso. E isso possivelmente, Jesus estava nesse lugar. No lugar onde os peregrinos chegavam para receber a instrução, porque ele era menino, 12 anos, possivelmente, aqui fala 12 anos, né? E ele não podia estar lá, entende? Lá dentro. Então, essa era a questão. E aí vem a pergunta: quando esse pessoal se reunia onde? Olha, possivelmente eles se reuniam em lugares externos ao templo, ou nos lugares do templo onde eram reservados para gentios, gente que vinha de fora, tal. Quando você volta para a comunidade, a pergunta é: o que ensinavam? Muito provavelmente ensinavam a lei. Oi? A lei, o Primeiro Testamento, segundo a visão apostólica, a interpretação apostólica. Quanto tempo os apóstolos passaram junto de Jesus? Cerca de 3 anos, talvez 3 anos e meio, ouvindo dele todos os dias. Imagine, gente, você ouvindo Jesus dar aquelas explicações,
Todos os dias. Explicações essas que foram compiladas e colocadas lá no Sermão do Monte. Isso eu já falei com vocês. Então, o que provavelmente eles ensinavam? Aquela compilação. Por isso que o texto, quando a gente pega o Evangelho, gente, a gente não pode se iludir. Achar que, né, veio de uma vez só, um autor só. Não. O que provavelmente aconteceu? As histórias, elas foram contadas oralmente, de início, que é a primeira geração. Viram Jesus, assistiram, confirmaram a ressurreição. Então a primeira geração não precisa compilar. Está tudo de memória. A partir da segunda, opa, já tem gente que começou a morrer, eu preciso registrar isso. E aí eles registram. E quando registra de que maneira? Registra a maneira que a comunidade te ensinou. Por isso que quando eu falo, por exemplo, o Evangelho de Marcos, não significa necessariamente que tenha sido Marcos, mas Marcos foi o grande compilador da tradição que ele ouviu da sua grande comunidade. O Evangelho segundo Lucas. Lucas, que já é um discípulo já de segunda geração, ouviu todas as histórias e compilou, usando o que Marcos escreveu, usando eventualmente o que Mateus escreveu, usando eventualmente até mesmo o que Paulo estava dizendo. Por quê? A crítica bíblica diz que isso é ponto pacífico. O livro de Lucas, ele é como se fosse o primeiro volume, o primeiro tomo do livro de Atos. Ou seja, Lucas e Atos estavam juntos. Não é à toa, gente, que muitas cartas paulinas, elas vieram primeiro do que alguns evangelhos. Porque a mensagem de Paulo já estava rodando a Ásia, o camarada escrevendo carta, produzindo, e o pessoal na Judéia, na região da Palestina, teve que escrever, compilar rapidinho os evangelhos, antes que a memória ela se fosse. Então, o que eles ensinavam? Eles ensinavam leigos que ouviram dos apóstolos, ou provavelmente caminharam aquele tempo com Jesus. Lembra que a gente acabou de ler Atos 1? Qual era a primeira comunidade? Tinha quantas pessoas? 120. Então eu tinha, teoricamente, 120 cabeças para transmitir a mensagem. Entende? É um princípio, Marco, que é usado na doutrina militar, que é de multiplicação de força. Então, as tropas de operações especiais trabalham assim. É um efetivo pequeno, às vezes de 12, até um número cabalístico, 12 mesmo, mas de fato são Curioso. da festa em torno de 12 militares. E eles se infiltram no lugar e eles procuram os mais capazes ali, têm uma ideia força, e começam a doutrinar aqueles mais capazes daquele lugar, daquela cultura, para que eles multipliquem essa ideia para os abiloques que a gente fala, os habitantes locais. Né? E aí vai multiplicando dessa ideia. Aquilo que a gente ouviu em outra época do G12, né? É mais ou menos por aí. Isso existe. Na educação também usa-se muito esse termo. Né? Você dá formação às coordenadoras que multiplicam para as professoras. Mas aí não tem número. Né? Aí a coordenadora multiplica para o grupo. Vocês sabem, gente, que isso é tão curioso, essa coisa da formação a partir de uma ideia, que existe um programa da ONU que o Sebrae replica aqui no Brasil, chamado Empretec. Alguém aqui já fez o Empretec? Ou já ouviram falar? O Empretec. Empretec é uma imersão de uma semana para que o cara, absorva algumas coisas relacionadas a empreender. Muito interessante. E eles usam rigorosamente essa ideia de um grupo, às vezes 12, para você multiplicar essas pessoas. Então, pare para pensar comigo. Eu tinha um grupo de 120 pessoas. Essas provavelmente vieram desde o início. Exemplo abre em Atos 1, só para você, Atos 1 a partir do verso 15, fala sobre a escolha de Matias. A escolha de Matias. Qual era um dos pré-requisitos para escolher Matias? Tivesse o Senhor desde o começo. Desde o começo, exatamente. Ou seja, daquele grupo tinha muita gente que estava desde o início. Entende? Então a pergunta que você fez poxa vida, quem ensinava? Os leigos ensinavam. E o que eles ensinavam?
eles ensinavam a lei e os profetas que eles aprenderam no judaísmo, segundo a interpretação dos olhos que Jesus deu a eles. Então, quando você pensa o que eles ensinavam, pensa no Sermão do Monte. Muito provavelmente era aquilo que eles ensinavam. Muito provavelmente era aquilo que eles ensinavam. E isso era replicado. Depois vieram algumas outras questões muito mais sérias, entre elas aquela que a gente viu de Atos 15:1, que aí eles tiveram que ser mais detalhistas, mais incisivos. Tá certo? Domingo que vem, gente, a gente continua, porque o que eu quero trabalhar com vocês? No apacentamento, a gente vai ter que entender a comunhão, a gente vai ter que entender o partir do pão, a gente vai ter que entender divertido, né? O poder dessa coisa de você estar comungando, partindo o pão, e não é somente partir o pão da ceia, eu estou dizendo partir o pão mesmo, a refeição em conjunto. Eram refeições diárias. Diárias. E aí deu um outro problema que está lá em Atos 6 que a gente vai olhar. É o problema da divisão do recurso das viúvas. E a gente vai trabalhar alguns outros problemas. A questão de Atos 15, a questão de Coríntios, porque era uma igreja que não era judia ou judaica e tinha vários problemas, né? Já era bem mais avançado isso, mas agora caiu mesmo. O tempo já foi. Tá? E a gente vai ver a ação do Espírito Santo em momentos cruciais nessa igreja nascente. Então a gente vai ver os milagres, as curas. Em Atos 19, por exemplo, fala de milagres extraordinários. E aí eu fico pensando, se já é milagre, já é um negócio. Mas aí é milagre extraordinário. Deve ser um negócio Steven Spielberg, porque o texto diz isso. E é interessante que... eu ia falar sobre isso. O negócio... Aqui, até me arrepiei agora. O negócio era tão... A vibe era tão louca, Os caras botavam... O texto diz que eles colocavam lá as magos e tal, para que as sombras, de repente, se projetando, curassem. Minha cabeça não vai lá. Mas será que curava mesmo? Sombra? Não sei, Regiane. Às vezes era uma criança, mas não acontecia cura. Não sei, estou só questionando. Sei. Aí eu te pergunto. Na verdade, a Bíblia relata isso que eles faziam, mas não fala se existia uma cura. Não fala. É só um relato. Mas eu fico imaginando, se havia um relato, é porque alguém acreditava que isso fosse possível. E o simples fato de você acreditar que isso fosse possível, já é um negócio que transcende a minha capacidade de entender. Se tem as lágrimas porque alguém já fez. Mas quantas curas não acontecem só pelo fato de você ter? Então, gente, isso dá muito pano para manga. Porque, por exemplo, naquela coisa da mulher com fluxo de sangue. Ela tocou nas mãos. Então, Regiane, ela nem poderia fazer isso, porque ela era impura. Aí a gente não fica a questão da gente querer limitar Deus. Então... Deus é limitado. Eu não sei. Mas, enfim, essas coisas a gente vai entrar no texto dentro de Atos, para a gente conversar um pouquinho sobre isso. Para que a gente depois faça vamos fazer assim, uma transposição do que era, do que tinha, as estratégias, e vamos pensar a igreja ou o cristianismo hoje. Porque aí a gente consegue pintar, gente, o que de fato está mais próximo do cristianismo e o que não está tão próximo do cristianismo. Ou, de repente, alguma coisa que nem cristianismo é. Certo? Porque hoje, quando falam que você é evangélico, eu não sei o que soa na tua cabeça. Essas coisas, esse panorama nos ajuda a entender o nosso cristianismo de hoje, para que a gente faça os devidos seccionamentos, as devidas segregações. Opa, peraí, isso aqui está meio fora, isso aqui está mais dentro, entende? Eu fico me perguntando assim, se o que a gente faz hoje, pode ser uma polêmica, mas não seria também um pouco de, entre aspas, legalismo? Porque o que eu entendo por cristianismo, assim, é você seguir o que está no Evangelho, mas a partir do momento que você segue algo que está escritinho, bonitinho, é uma lei que você vai seguir. Pode não ter o nome de lei, mas tem a mesma... só um pouquinho. Bacana para a gente pensar sobre isso, né? Bacana. Mas é isso. Sempre
falo o seguinte: Deus não precisa das doutrinas, Deus não precisa das regras, mas o ser humano precisa. O ser humano precisa de orientação. Nós precisamos. As doutrinas não existem porque Deus precisa organizar a igreja. As doutrinas existem porque nós precisamos de organizações. E aí é o que ela falou. Eu faço parte de uma organização, mas eu não estou atrás de A ou B. Eu tenho, está escrito aqui, né? Então tudo está organizado aqui. A gente vê isso que você está falando, a gente vê coisas assim que você fala, meu Deus, né? Então, toda vez que alguém fala assim de evangélicos, eu falo, gente, não dá para colocar todo mundo no mesmo saco. Não coloca todo mundo no mesmo saco, porque não é. Então, tem essa Nutella e raiz. Obrigado, Senhor, por essa manhã. E ser conosco, Pai, durante esse dia e essa semana. Colocamos tudo nas Tuas mãos e é no nome de Jesus que nós te agradecemos. Amém e amém.